Vamos começar falando sobre o caso daquela deputada Flor de Lis, que está aí protegida pelo foro privilegiado, né? Está sendo investigada, está sendo apontada por um crime bárbaro, e esse caso reativou essa discussão sobre o fim do foro privilegiado. Então aqui vamos introduzir o assunto com as informações do dia. O vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara, o Cezinha Madureira, cobrou a reativação do colegiado para que casos como o de Flor de Lis sejam logo analisados. O Conselho de Ética está parado desde o início da pandemia. O deputado defende que o Conselho deve voltar a funcionar de maneira remota. Na última segunda-feira, o MP do Rio concluiu que a Flor de Lis é autora intelectual da morte do marido Anderson do Carmo. De acordo com as investigações, o plano teve início em maio de 2018 com um envenenamento em doses por arsênico ou cianeto e terminou com a execução. Antes do assassinato, Flor de Lis teria tentado matar o marido pelo menos 4 vezes. O pastor foi morto com mais de 30 tiros no dia 16 de junho do ano passado, na porta de casa. Os agentes prenderam 9 pessoas pelo envolvimento no crime, incluindo os 5 filhos da deputada e uma neta. Um PM e outros 2 filhos já estavam presos, um deles apontado como autor dos disparos. Foi preso durante o velório de Anderson do Carmo, esse aí, do qual eu estava falando. Flor de Lis ficou conhecida nacionalmente por atuar em causas relacionadas à infância e por adotar 51 crianças, além de ter 4 filhos biológicos. O deputado Léo Mota, do PSL, já apresentou o pedido de cassação de Flor de Lis e o PSD suspendeu a parlamentar das atividades partidárias e iniciou o processo para a sua expulsão da legenda. Ela só não foi presa, repito, em razão da imunidade parlamentar. Vejam que absurdo. O caso Flor de Lis reacendeu essa discussão sobre o foro privilegiado e uma PEC que limita o alcance desse privilégio foi aprovada em 2017 no Senado Federal. O texto mantém o foro privilegiado apenas para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF. A previsão é que, com a aprovação da medida, mais de 50 mil autoridades percam o foro e passem a ser julgadas a partir da primeira instância. É isso que boa parte dessas autoridades, desses políticos, temem bastante, né? O projeto foi aprovado na Comissão Especial da Câmara em dezembro de 2018. Há 625 dias, vou repetir, hein? 625 dias o projeto está parado, aguardando que Rodrigo Maia o coloque em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Vocês sabem, né, quem não está acostumado muito com a tramitação no Congresso Nacional, que tem ali conselhos, tem colegiados e tal, mas depois precisa ir para aprovação no plenário. E esse tipo de projeto precisa ser aprovado nas 2 casas legislativas. Então, começou lá no Senado, precisa também da aprovação da Câmara. E, segundo apurou o antagonista, o Judiciário faz pressão contra a votação da PEC. E eu tenho o prazer de receber, nessa segunda edição desse programa novo, Papo Antagonista, aqui de segunda a sexta, às 18 horas, em youtube.com/o Antagonista, o autor da PEC do fim do foro privilegiado, o senador Álvaro Dias, do Podemos. Boa noite, senador, é um prazer tê-lo conosco. Oi, boa noite, Felipe, o prazer é meu. Um projeto que vem de 2013, não é? Aprovado no Senado no dia 31 de maio de 2017, está na Câmara desde o dia 6 de junho de 2017. 1.170 dias aproximadamente, mais de 3 anos na Câmara dos Deputados. Senador, a gente está vendo uma pessoa ser acusada de ser mandante de assassinato. Até muitas vezes a gente vê, por exemplo, nessas votações de pacote anticrime, pacote anticorrupção, que é uma parte da classe política, ela até não se incomoda de haver medidas mais rígidas contra assassinos. O que pega mais, geralmente, é medida rígida de combate à corrupção, porque ali
dentro da própria classe política há pessoas investigadas, réus e condenados. No entanto, agora houve essa união, quer dizer, uma política, uma deputada, sendo acusada de mandante de assassinato e não podendo ser presa por causa do foro privilegiado. A gente não chegou no limite do absurdo de como essa prerrogativa pode mostrar para a sociedade que existe ali uma defesa da impunidade por parte da própria legislação? Olha, eu me sinto envergonhado sendo político e vendo o comportamento de alguém que mantém na gaveta um projeto que é desejado por mais de 90% da população brasileira, certamente mais de 90% dos brasileiros apoiam o projeto, e o Senado Federal já apoiou, já aprovou por unanimidade. Então há um desrespeito ao Senado, mas sobretudo um desrespeito à população brasileira. O foro privilegiado é uma excrescência. Ele rasga o artigo 5º da Constituição, que diz que nós somos iguais perante a lei. Não somos iguais perante a lei. Mais de 55... Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta... o caso desta deputada. Há poucos dias tivemos o caso de um promotor público que assassinou há quase 20 anos e foi absolvido em razão do foro privilegiado. Como perdeu a função, perdeu também o foro privilegiado, houve anulação da sentença e ele deve ser submetido a novo julgamento no Tribunal do Júri. Mas 20 anos depois, e se o advogado for esperto e conseguir expedientes protelatórios, provavelmente haverá prescrição e ele não será julgado. Nós estamos verificando que há aí o estandarte da imoralidade, com a impunidade prevalecendo em razão da leniência de uma única pessoa nesse momento, que é o presidente da Câmara. Infelizmente, eu não posso deixar de dizer isso com clareza. Eu não posso cobrar dos deputados, não posso cobrar dos partidos e dos líderes. Eu só devo cobrar do presidente da Câmara porque é prerrogativa dele colocar o projeto em votação. E vocês divulgaram hoje que há uma pressão do judiciário. Eu já tinha notícia dessa pressão quando o relator da matéria, o deputado Efraim Filho, na comissão especial, estava sendo pressionado para alterar o projeto. E nós tivemos uma conversa e ele manteve a íntegra do projeto. Não o alterou, já que queriam, na verdade, uma mistificação. O foro privilegiado acabaria prevalecendo, nós o estaríamos liquidando com o foro privilegiado. E esse projeto é para liquidar com o foro privilegiado. Se nós queremos uma nova justiça, esse salto civilizatório é muito importante, é um passo na direção da nova justiça, além, é claro, de aprovarmos também o restabelecimento da prisão em segunda instância, que foi fundamental para o êxito da Operação Lava Jato até hoje. Exatamente, senador. O senhor tocou no ponto que eu queria tocar, que é que depende da vontade unilateral do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então eu pergunto, é claro que eu imagino a resposta, senador, por que o Rodrigo Maia não coloca isso em votação e o que a sociedade, as pessoas que realmente querem o fim do foro privilegiado podem fazer com os instrumentos legítimos de pressão para que isso seja pautado? Olha, ainda hoje na sessão do Senado eu cobrei publicamente, há um grupo de senadores aí que integram o Muda Senado, que elaboraram também um ofício encaminhado ao presidente da Câmara. Nós já estivemos na sua residência, já nos encontramos várias vezes para pedir a votação do projeto. O que eu tenho a dizer é o seguinte, ele é presidente da Câmara, não é imperador do Brasil. Ele não é proprietário da instituição. Que direito tem ele de manter na gaveta, ele que coloca em votação, vá para a tribuna e combata o projeto, vote contra? Isso ele pode fazer. Agora, deixar na gaveta, impedir que se delibere sobre a matéria, isso não é um direito dele. Portanto, nós imaginamos que se houver uma pressão muito forte da sociedade sobre o presidente da Câmara, ele cederá e colocará em votação. Veja, basta uma única sessão na Câmara dos Deputados. Ele já percorreu todo o itinerário,
basta uma única sessão, uma votação em 2 turnos, e o projeto poderá ser promulgado no dia seguinte pelo Congresso Nacional, porque a proposta de emenda à Constituição não depende da sanção do presidente, então ele seria promulgado já no dia seguinte. Senador, e a gente tem visto aí o noticiário de bastidor também dando conta de uma tentativa do próprio Rodrigo Maia e também no Senado, onde o senhor atua, do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, de permanecerem no cargo, quer dizer, de serem reeleitos nessa condição de presidente de casa legislativa. Isso no caso do Rodrigo Maia, a gente fica imaginando se ele está sentado sobre esse projeto há tanto tempo que em caso de reeleição ele continue sentado. E há regras, tanto na Constituição quanto no regimento interno do Senado, no caso do Davi Alcolumbre, contra essa hipótese de reeleição. E a gente vê também, né, nesse noticiário de bastidor, que o antagonista faz, inclusive, uma série de informações sobre acordos. Se for reeleito, o Davi Alcolumbre garante que nunca vai ser pautado um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Esse tipo de acordão que é claro que nós repudiamos, porque acreditamos que as coisas devem ser julgadas de acordo com os respectivos fatos. Então, como é que o senhor se posiciona em relação a essa movimentação? Só a discussão já diminui a instituição, né? Olha, nós estamos com a imagem desgastada, conceito praticamente no chão, né, da instituição parlamentar no Brasil. Isso contribui para aprofundar o desgaste. Só a discussão já desgasta, porque não deveríamos estar discutindo. Isso é constitucional. Não há reeleição. A legislação impede a reeleição. Então, vão driblar a legislação, vão tentar driblar a legislação, vão dar um jeitinho, não é? Para permitir a reeleição, porque por que a reeleição? Qual a razão desta reeleição? Aliás, o Rodrigo Maia já foi reeleito, né? Seria mais uma reeleição. Na verdade, querem se perenizar no poder e nós sabemos que a população não gosta disso, não é? Não é isso que a população deseja. Essa rotatividade, essa alternância é importante até para que as mudanças ocorram. Os compromissos de mudança não são respeitados, não foram respeitados até hoje. Quando eu falo em mudança, eu digo mudança de comportamento. A pauta ética, por exemplo, que muitos elegeram na campanha eleitoral, foi esquecida. Nós estamos vivendo o mesmo regime, a mesma relação promíscua entre poderes, nós estamos vivendo a mesma prática do toma lá da cá, nós estamos vivendo a mesma prática do auxílio moradia, do apartamento funcional, da verba indenizatória. Nós não discutimos a redução do número de parlamentares. Eu tenho propostas desde 99, em outros países isso vem ocorrendo, na Itália, na França, no Chile. Nós somos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. A reforma política não ocorre, não é? Então, nós estamos com 35 partidos políticos, nós temos um sistema legislativo que não funciona bem pelo excesso de líderes e de siglas, não é? Gastamos muito com fundo partidário, com fundo eleitoral, porque o Brasil se tornou uma fábrica de siglas partidárias. Nós não limitamos isso, né? Não aprovamos uma cláusula de desempenho ou de barreira, não é? Não importa o nome, mas para limitar, né? Só partidos com votos deveriam estar representados no Congresso, deveriam ter tempo de rádio e televisão, deveriam ter recursos do fundo partidário. Mas essa anarquia toda é que nos leva a uma situação como essa. As coisas não avançam, querem reeleição para manter o status quo, né? Que fique tudo como está. Senador Álvaro Dias, do Podemos, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, obrigado, um abraço. Parabéns ao antagonista.